Olá, muito boa tarde, Fala, minha muito gente. boa segunda-feira para você. Está chegando o seu trio querido, sorridente de todas as Time mais tardes. divertido, não é, pastor Aleixo? A gente chega para se divertir mesmo. É. É muito bom. Mas a gente fala sério também, muitas coisas. E hoje o assunto é sério. Eu queria falar desse sapato aí, Aham. antes de seu sapato. Antes de ficar sério, vamos falar do sapato. O seu sapato casa sofado nem entre vê. família. Aí! E você sabe que existe o abóbora entre família, né? Às vezes, Combinando com o cenário, nesse as momento eu laranjas. penso, como é que acontece? Como é que produz? Você fica ali atrás, esperando a hora de entrar e pensando qual é a gracinha do dia? Não, na verdade... Porque as minhas vêm espontâneas. Não, quando entra nesse campo aqui, aí tem o pulso eletromagnético Aí vem, né? que desperta tudo. Atrai as... Mas hoje eu não sei As se nós coisas vamos falar engraçadas. de piadinhas, não. Nós vamos falar de coisa séria, tá? Falar de Sempre sou sério. aposentadoria. Que pode trazer grande sorriso para quem está do outro lado, viu? Eu digo porque eu conversando com o nosso especialista de hoje, eu descobri algumas coisas ali que trouxeram uma alegria, viu? Foi? Você estava meio borocochô? Tá desesperado. Você estava desesperançado? Desesperado. Ah, é. Gente, muito legal mesmo. Ó, fica colado com a gente, porque esse tema de hoje, falando sobre aposentadoria, quem tem direito, quem não tem, alguns benefícios, enfim, muita coisa boa pra gente falar. Porque assim, ó, a idade vai avançando e a gente precisa pensar no que vem depois. Não tem né? como fugir, né? Não tem. Ainda Ninguém que... pode pensar em aposentadoria quando está aposentando, viu? A gente pensa em aposentadoria antes e faz tudo correto. Mas a gente não tem no Brasil uma educação a respeito disso, propriamente dito. Temos falado melhor nos últimos tempos. Sim. Mas antes era assim, vai entrar pelo INSS, a aposentadoria é aquela mesma, se tiver carteira assinada. Então tinha todo um protocolo já estabelecido. Joga no automático, né? Exatamente. Hoje nós já temos uma variedade de decisões a serem tomadas com fins de uma aposentadoria que caiba melhor dentro dos seus sonhos. Mas também não é a pauta de hoje, mas cabe de alguma forma, pelo menos, mencionar que quando a gente pensa em aposentadoria, há que se cuidar também do emocional. Porque tem gente que pensa em aposentadoria como tornar-se inútil, fora do ambiente de acabou a trabalho, vida. já não vai mais produzir como antes. Então, a nossa ideia é que você pense em aposentadoria como alguma coisa de ser uma nova etapa da vida para que você viva o melhor possível, o melhor que você puder. Né? Preparo total, né? Descansar. Preparo. Porque tem esse corpo aí que vai passar por aquilo. Inclui saúde, Inclui família. principalmente saúde, família. Muita gente, quando aposenta, começa a ter crise no casamento porque nunca passou tanto tempo junto com a esposa. É isso, é verdade para se também. pensar, Muita verdade. gente, muita Também. gente. E esse ponto da saúde é muito importante porque, às vezes, quando se aposenta, o salário não é aquilo tudo que estava acostumado. E aí vem os gastos com remédio, que é normal que a idade vai chegando, mas se não cuida antes, os gastos são maiores, vai quase todo o salário, enfim, é uma preocupação grande, né? Boa. Então fique com a gente aí, ó, sobre aposentadoria, falar sobre esse tema. Quem está com a gente, ele que já é conhecido, né, do pessoal que está do outro lado sempre, nosso aqui, já é de casa. Quem está com a gente é o Denis, doutor Denis Rodrigues, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, vai nos ajudar com esse tema hoje aqui. É a praia dele, viu? Ele está em casa, não só na Entre Família, mas dentro do assunto que é o dia a dia E hoje dele. também a gente tem uma conversa boa sobre o planejamento sobre essa aposentadoria. Tem muito mais coisas que se você fizer agora, o benefício vai ser grande. Conversando com quem entende do assunto, o pastor Josias, que é diretor financeiro aqui da Novo Tempo, vai ter uma conversa muito boa com a gente, falando sobre isso. É isso. E temos mais quem? Temos o hashtag com Lucas Nascimento. Vem Tá pra longe cá, da garoto. aposentadoria. Ih, Esse tá menino. Mas sabe que talvez o advogado e o próprio Josias diga pra gente que nunca é tão cedo pra se planejar o futuro. Você vai ver. Com certeza. Vou provocá-lo. E aí, Isso eu gosto já de pensar, pensou já. na aposentadoria, Lucas, ou ainda não? Já Olha aí, pensei ó, tá sim, vendo? viu? Eu gosto de tema, eu gosto de pensar um pouco sobre isso, não gosto de deixar lá pra depois. Ah, tá longe, nada. E onde é que ele pensa passar o tempo de aposentadoria? Rio de Janeiro. Claro. Opa. É, praia, O garoto de meninão, Ipanema. arpoador. Ele vai Pensa. ser o tiozinho, né, de Ipanema, né? É verdade, né? Vai ser garoto de Aí Ipanema nos todo, VTs pra tudo. sempre. Né? Se ele é garoto de Ipanema agora. Aproveita, garoto, hoje. Aí no futuro vai vir VT com eu contando histórias de lá, sentadinho, na minha tranquilinho por lá, viu? Bota o hashtag o tiozão. Hashtag Vamos deixar pra curtir. depois isso. Tá longe, deixar pra depois. Mas eu vou contar o que eu vou trazer hoje. Primeiro, boa tarde pra vocês, Boa meus tarde. amigos. Boa tarde pra você também de casa, que tá sempre com a gente. Pessoal, falar de uma notícia, um pai ele percebeu, ele teve acesso às câmeras de segurança de uma loja. Ele notou que o filho tinha furtado uma camiseta, levado para casa, e o pai procurou alguma maneira de solucionar aquilo e ainda
mostrar de uma maneira para o filho que aquilo era errado. Daqui a pouco eu trago um pouco mais sobre isso e vou falar também sobre uma proibição de exposição de cães e gatos em vitrines fechadas em São Paulo. Vou falar sobre isso caminhando, né, falando um pouco sobre esse assunto, e também a venda só será permitida depois da castração. Vou trazer algumas informações sobre esse tema também aqui no hashtag de hoje. Maravilha. Muito bem. Espero muito ansioso, viu? Intervalo rapidinho enquanto a gente toma uma água, porque ficou ansioso, uma espera ansiosa. Mas é breve. Sim. Daqui a pouco você volta com a poesia do dia. 30 segundos. Não Daqui a pouco a poesia fica do cobrando. dia com Robson Aleixo e a chamada do hashtag. Mas é rapidinho, até já. Estamos de volta entre família. Deixa eu falar que é bom, Darleide, quando a gente assiste depois o nosso programa, que fica lá no YouTube. É verdade. Né? Quem quiser acompanhar, tem no NT Play, viu? E tem também no nosso canal. Entra lá no YouTube, digita Entre Família TV Novo Tempo. Aí você já vai encontrar e dar boas risadas. Eu digo porque de vez em quando eu volto. Você lá, eu acredita assisto. que eu faço isso também? É. Em casa, num intervalo, alguma coisa assim, eu falei, deixa eu ver que loucuras nós fizemos hoje. Que bênção foi o programa de hoje. Aí eu vou lá no YouTube, vejo de novo. Foi muito bom. Dou risada também. 0 operadora 12 983 15 0249. Sabe para quê? É o nosso WhatsApp para você mandar a respostinha da perguntinha do dia. Você se planeja para a aposentadoria? Qual é o seu plano? Compartilhe com a gente. Vai que é uma boa ideia. Claro, isso. Compartilha aí, viu, que tem dado certo para você. Ou se não pensou em nada, né, para aposentadoria, pega as dicas por aqui, vai acompanhando as dicas, vai dizendo, olha, essa dica aqui foi muito boa, vou colocar em prática. Conta pra gente aquilo que você está aprendendo aqui no Entre Família também, porque isso é bom. A gente entende que você realmente está buscando esse crescimento junto com a gente. É fantástico, é maravilhoso, tá? Então, 12983150249, ou se não conseguiu anotar, abre a câmera do celular, fácil. Não é. Abre a câmera do celular, aproxima para o QR Code, aproxima do nosso QR Code. Ó, será que não dá tempo, né, de mostrar um passo a passo? Outro dia eu mostro um passo a passo para você, como fazer isso, tá? Como você aproximar ali, mas não tem segredo, abriu a câmera, aproximou, pá, pronto. Vai direto para o WhatsApp. Vai direto para o WhatsApp. Outra hora a gente mostra Eu pra achei você. que era direto para a poesia do dia. Ah, agora sim, né? Aquela poesia. Prepara o Então, coração. eu me ajeitei para respirar direito, porque quem falou da poesia não foi eu. Quem falou da poesia foi ela, né? Aí ela fala a poesia, mas ela não vai dizer nada, né? Aí eu tenho que criar assim, papum, mas não, vamos lá. Teve gente que se deu bem, alguns entraram numa fria. Seja lá o que aconteceu, hashtag... Vou começar de novo. De novo. Tava indo bem. Hashtag ficou péssimo. Teve gente que se deu bem, alguns entraram numa fria. Seja lá o que aconteceu, o hashtag traz as notícias desse dia. Eu só quero dizer que eu gravei esse momento também aqui pra deixar guardadinho comigo, viu? Tá aqui, qualquer momento que eu quiser assistir, tá por aqui, chamou o hashtag certinho, falou. Muito obrigado, viu? Eu acho que terça-feira a Darleide tem que chamar, só que ela tem que chamar cantando. E aí o Abinal na quarta faz um com coreografia. Aí chama. Foi ensaiando já. Na quinta você nem ó. vem. Vou pedir folga às terças-feiras, vou pedir folga, então. Pra quê? Coreografia o quê? De balé? Como é que Fica livre pra criar. Pode Não, pensar não fica tranquilo. livre não. Não, Fica é livre não. Melhor não, Melhor Aleixo, não. Vou entrar no YouTube e vou ver umas ideias aí. Viu? Nossa, no YouTube, vai embora lá. Vambora. Muito bom. Mas vamos lá, pessoal, olha só, se liga nessa história aqui, ó. O pai ele fez o filho devolver uma camisa de time que foi furtada em uma loja em Lusiânia, que fica ali ao redor do Distrito Federal. O pai falou que ficou ali sem reação quando viu as imagens da câmera de segurança da loja e fez o filho devolver. Isso foi uma forma justa e, ao mesmo tempo, uma maneira de ensinar o filho do que é o certo e o que é o errado. Ainda mais também querendo passar que aquilo ele não precisa. A gente tem uma foto que são alguns frames, algumas partes da gravação da câmera de segurança. Este daqui, ó, que tá de camisa branca, é o jovem, é o filho desse rapaz. Na outra imagem já vê ele pegando a camiseta e escondendo. O que aconteceu nesse momento? Ele estava com outros amigos aqui, o pai não estava junto, e um dos colegas que estava ali naquele momento perguntou para o dono da loja onde ficava um banheiro. E o dono da loja encaminhou ele até o final da loja e ficou a sala livre por aqui. Foi nesse momento que aconteceu que ele tirou a camiseta. O que aconteceu? A devolução aconteceu no dia seguinte.
A criança estava acompanhada de 2 adolescentes, como acabei de falar por aqui, e o pai acredita que o filho tenha agido de forma influenciada pelos garotos mais velhos. Depois da atitude, o pai da criança e o dono da loja, no caso, o dono da loja acabou presenteando a criança com aquilo, mas ele decidiu levar o filho lá, devolver para o dono da loja, para também ensinar, isso não se faz, isso é a forma errada. Ele não deixou passar por isso, pelo constrangimento, ele pegou o filho, tá aqui, ó, meu filho fez isso, estou entregando aqui a camiseta. Um pai sendo pai. Isso é muito importante que a gente reflita como a autoridade é construída na nossa vida, né? Se você for pensar sobre os 10 mandamentos, não está escrito lá, obedeça às autoridades, respeite a polícia, não está escrito isso. Está escrito, honra teu pai e tua mãe. É porque dessa autoridade vai se desdobrar a sua concepção de todas as outras. Então, se essa primeira não for autoridade, a pessoa vai ter dificuldade com todas, com absolutamente. Então, eu não acho que é uma história de heroísmo, mas é uma coisa para a gente lembrar que os pais são a primeira barreira de uma destruição ou de uma construção de uma civilidade, de uma forma de se viver de forma sustentável. O mundo não vai ficar assim um lugar perfeito com as nossas ações, mas não precisa virar um lugar infernal. Quando um filho chega em casa, seja com um lápis, seja com uma borracha, apontador, enfim, que não é dele, o pai identificou, já chegar para perto e descobrir, né? Porque se esse pai deixa passar por alto, esse filho vai seguir, vai achar que uma vez deu certo e vai, aí vira assim, né? Um futuro... E se ele tomou atitude, ele já deixou bem claro que isso não é comum para a família dele. Sim. E não é admissível. Não é admissível. Vai lá e devolve, vou passar vergonha. Alguém vai dizer, é constrangimento, aí se for o filho o constrangimento. Isso é decisivamente a pontuação de que isso é inadmissível. Não importa se você vai ser constrangido ou não, o que precisa ficar é a lição moral de que isso não se pratica em hipótese nenhuma. Exatamente. É um adolescente, foi influência dos amigos, não interessa. O pai até acha que foi influência dos colegas mais velhos, não interessa. E provavelmente ali do outro lado, muita gente vai lembrar do que os próprios pais fizeram com eles. Chegou em casa com esse lápis, com essa borracha, volta, vai entregar. E vai entregar de público, na frente de toda a classe, por exemplo, para que todos vejam. Isso precisa ser feito de modo educativo. É uma atitude que não tem como ser diferente. Né? Frente ao que significa roubar. Vamos aqui para a próxima notícia, então. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que regulamenta a venda de cães e gatos em todo o estado, proibindo também a exposição dos animais em vitrines. A proposta ela segue para a sanção do governador e, segundo o texto aprovado pelos deputados, os animais só poderão ser comercializados nas seguintes condições. Vem para a tela aqui comigo para a gente saber quais são essas condições. Atingirem a idade mínima de 60 dias, é uma delas, terem recebido o ciclo completo de vacinação previsto no calendário de vacinação. E também é pedido que terem passado pelo período mínimo de recomendável para o desmame, que fica entre 6 até 8 semanas. Essas foram as regras esclarecidas ali para essa condição acontecer. E, pessoal, o projeto ele ainda obriga que os animais sejam examinados, vacinados, microchipados e também registrados. A medida também estabelece condições para quem quiser comercializar, como não expor os animais em vitrines fechadas ou em condições exploratórias que lhes causem desconforto e estresse. O projeto define ainda maio como o mês da saúde animal no calendário do estado de São Paulo. Então a gente já viu aqui alguns caminhos para conta dos animais, um cuidado com relação a eles também, a gente viu? Ele está trazendo para um segmento o que já existia em outro, porque num canil tem assim. Você vai comprar um animal de canil, é exatamente isso aí. Ele só vai ser vendido depois de ter todas as vacinas, ele está microchipado e com pedigree. E pedigree não é um luxo. Pedigree é um documento de linhagem do cachorro. E é muito importante, né? Eu uma vez comprei um cachorro, por exemplo, era um cachorro de grande porte, com fama de ser agressivo, ele não é necessariamente agressivo, mas ele conseguia fazer o que ele se propõe a fazer. Mas há teste de índole. Você tem uma família e você está colocando um ser vivo com um potencial gigantesco dentro da sua família. Inclusive na relação de saúde da família. Esse cuidado tem que ter. Tem que ter por parte de quem vende e tem que ter por parte de quem compra também. Vai comprar um animal de grande porte, tem que saber o que isso significa. Lu,
Lucas, meu querido, muito obrigada pelo hashtag de hoje, pelas notícias. E a gente se encontra o quê? Amanhã? Quarta-feira, possivelmente, eu volto por aqui, a gente vai conversando. Eu tenho um assunto que eu quero trazer aqui, mas eu vou guardar. Na próxima eu compartilho com vocês. Pareceu uma ameaça, soou uma ameaça. Tem alguma notícia Não, a gente aí? vai chamar, aquilo ali era brincadeira, Lucas. É Nós vamos chamar brincadeira. essa ali o hashtag. Amigo, faz isso não. Não, eu volto aqui, por favor, não. Tá que bom. isso. Só porque nós abrimos para currículo? Hã? Tchau. Não, mas depois que tchau. chamaram ele de Daniel Lidick, de Baby... Como Ah, que é verdade. Dada Baby, Dada Baby. garoto de Ipanema. Depois quer que ele fique feliz cada dia, tadinho. Pronto, né? Ele está feliz, Aleixo. Ele é educado. Ah, entendi. Ele é super bem formado. Domesticado. Brincadeira. Ele é muito bem formado. Gente, vamos falar sobre aposentadoria. O Lucas falou que, mesmo com a pouca idade dele, ele já pensa em aposentadoria. Eu, com a minha pouquíssima idade também, já penso... Ei, tá rindo por quê, Darleide? Nada. Já penso na minha aposentadoria. Ah, deixa eu ver. Pouca idade que falta, você quer dizer? É por aí, né? Acho que é mais ou menos isso já. História né? de sucesso, vida. Ah, o cara já disse tudo, né? Novinho demais. Enfim, minha gente, vamos lá receber então Denis Rodrigues, ele que é advogado, né? Doutor Denis Rodrigues, especializado em direito previdenciário. Eu fico nessa pri ou pre? É pre. Pre. Previdenciário. Fica à vontade, doutor. Doutor que já é de casa, né? Já participou com a gente em vários outros quadros, programas aqui. É, mas ele alegou que das outras vezes ele sempre ficava no cantinho lá. Aí agora estreou aqui na sala com a gente. Não, agora ele passou na experiência, né? Passou da experiência. Mas Fui promovido. Diz que até mudou a gravata. Não, ele manja de gravata, isso aí. Só que assim, ó, naquela bancada tinha um agradozinho, coisinha. Aí quando é promovido, aí pô, não tem mais aquele... Não, vem pro lado aquela sério do comidinha. Mas, doutor Denis, vamos até entender um pouquinho quais são os tipos de aposentadoria que... Falando sério agora, né? Eu tô seríssima. Vamos entender um pouquinho, né? Quais são os tipos de aposentadoria que tem no Brasil, em especial? Perfeito. Antes de tudo, é uma honra estar aqui, tá? Obrigado por essa Obrigada. oportunidade mais uma vez. Todo o público do Entre Família, eu me sinto em casa realmente. Eu me sinto em família, viu? Sentado aqui, ótimo. conversando, Legal. batendo papo. Eu fico leve, tá? Sobre essa realidade de aposentadoria. Nós temos uma maneira muito simples de explicar. A aposentadoria privada, certo? Que é uma aposentadoria que a pessoa ela paga sozinha o INSS junto com o banco, né? Ela paga o banco para se aposentar. Uma aposentadoria privada. Isso a pessoa está pagando. Tá certo? No Chile é assim, outros países também têm somente essa. No Brasil, nós temos aquela que a pessoa ela é concursada, que é um regime próprio de aposentadoria. Então, tem esse regime próprio. E no caso da grande maioria, o nome já diz, regime geral de aposentadoria. Aquela aposentadoria comum que a pessoa contribui com a INSS. Essa é a mais comum, que é a aposentadoria do regime geral de previdência. Nós temos aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. Dentro do tempo, nós temos uma série de aposentadorias, tá certo? Nessa aposentadoria é regime geral, né? Isso. O regime geral abrange todo mundo, mas a gente tem, e aí eu vou colocar aqui, numa carreira de trabalho normal, você pode ter salários diferentes durante toda a carreira, empregadores diferentes, tempo de contribuição diferente. Então, se a gente for alinhar, o que me torna apto a me aposentar? Estou falando isso porque o tempo passa, né? E o tempo passa e cada vez fica mais complexo de compreender a aposentadoria. Essa pergunta do pastor a gente responde com uma maneira clara, assim. Até 13/11/2019 nós tínhamos um mundo que o homem aposentava com 35 anos de contribuição, a mulher aposentava com 30 anos de A contribuição. despeito da idade dele. Independente da idade. 35 anos, presta atenção que até 13/11/19. Só faltaria 5 para Independente da idade, até 13/11/19, que é a data da promulgação da reforma da Previdência. Então, sempre é essa data, 13/11/19. É um marco temporal, é um marco histórico quando o assunto é direito previdenciário. Até essa data, a mulher completava 30 anos, ela se aposentava. O homem completava 35, ele se aposentava. Tinha alguns casos especiais, lembra que a gente escutava? O pessoal que trabalha em fábrica, exposto a algum agente nocivo, aí era a mesma idade para todos, 25 anos. 25 anos Professores de contribuição. também, né? Professores também, que é um regime de aposentadoria somente para o professor. categoria. É uma categoria específica, tá? Então, até essa data, com 25 anos exposto a algum agente nocivo, também se aposentava. Após 13/11/19, nós temos uma mudança tremenda, que é a reforma da Previdência, ela entra em cena no Brasil e muda toda a realidade de aposentadoria. Então, nós temos uma série de pedágios, né? Tem pedágio 50%, pedágio 100%.
aquela aposentadoria por pontos que contabiliza a idade da pessoa mais o tempo de trabalho. E a aposentadoria mais comum, que a maioria dos brasileiros aposentam, é a aposentadoria por idade. No dia de hoje, é a aposentadoria que as pessoas mais se aposentam. E como é que funciona hoje essa aposentadoria? É assim, a mulher que completa 62 anos de idade e o homem que completa 65 anos de idade, ambos com 15 anos de INSS pago, eles vão ter direito a essa aposentadoria. Eles vão poder requerer essa aposentadoria. E no escritório eu vejo alguns erros aí. Isso aqui a gente tem que alertar. Às vezes a pessoa ela já completou a idade. Tá? O Denis, advogado, chegou com 65 anos de idade, mas eu acabei não pagando o INSS. Então eu não paguei o INSS e eu tenho 12 anos de INSS pago, então me faltam 3 para completar 15, perfeito? A pessoa vai lá e paga de uma vez o INSS. E ela não se aposenta porque o INSS tem que pagar em dia, mês a mês, quando o assunto é aposentadoria por idade. Muitas pessoas cometem esse erro. O INSS recebe, infelizmente. Isso daí, para mim, não deveria receber, gente. Ele recebe uma quantia equivalente a 3 anos. 3 anos. Mas ele conta só se você pagar isso regularmente. Mês a mês. Mesmo que seja a mesma quantia. Mesmo que seja a mesma quantia. A lei diz que a pessoa tem que pagar o INSS em dia. Em dia é mês a mês. Não adianta eu ir lá, o meu contador ou o meu advogado falou assim, Denis, você tem 65 e só lhe faltam 3 anos para se aposentar. Eu vou fazer uma guia, um boleto do próprio INSS, você vai lá e paga de uma vez 10 mil reais, que você vai antecipar. Não vai dar certo. É porque a lógica do INSS não é o que ela vai receber de você, né? É o tempo a mais que ela vai pagar para você. Exatamente. E o que deveria ser feito, então? Nessa situação, a pessoa tem que esperar o tempo e ir pagando mês a mês. E o pagamento é feito da seguinte forma. Entre o dia 1º e o dia 15 do mês subsequente. Como que funciona isso? Estamos no mês de junho, então eu tenho até o dia 15 de junho para pagar referente ao mês anterior, que é o mês de maio, perfeito? No mês de julho, eu tenho entre o dia 1º de julho ao dia 15 de julho para pagar referente ao mês de junho. O INSS, para aposentadoria por idade, não se paga atrasado, sempre dá problema, viu, gente? Sempre dá problema. Até se, por exemplo, deixei de contribuir por 1 ano, né? Perfeito. Ano deixei de contribuir, mas quero começar a contribuir a partir de agora. Esses anos ali que eu não paguei, eu preciso colocar em dia ou não precisa colocar em dia, vai daqui para frente? Sabe, Abinal, que essa é uma das maiores pegadinhas, tá? Para quem está falando de aposentadoria por idade, não adianta pagar de uma vez esse 1 ano, não vai dar certo. Quem é que pode pagar um INSS em atraso? Empresário que tenha uma prova disso. Imposto de renda, contrato social da empresa. Na grande maioria de vezes, vai ser isso daí. A pessoa ela tem uma prova que ela estava. Um exemplo, o meu contador não pagou a guia. A gente vê problema disso. A pessoa ela tinha empresa aberta, ela declarava imposto de renda, o contador esqueceu de pagar a guia dela durante 1 ano, como você trouxe pra gente. Nesse caso, a pessoa consegue chegar para o INSS e provar, olha, eu tenho tudo aqui, inclusive eu enviava o dinheiro para o contador, ele que falhou. Aí o INSS, sim, ele pode aceitar esse pagamento, tá certo? Mas é nesses casos. No caso de aposentadoria por idade, isso não vai dar certo. Então, senão ele vai ter que esperar 1 ano pagando mês a mês. Vai atrasar Tipo, 1 ano para... Se ele atrasou 1 ano, vai então agora aposentar com 66 anos. Perfeito. 3 anos, 60, entendi. E é isso, viu? E dá certo, tá? Para quem esperou 65, vai esperar 1 ano a mais, não gasta o dinheiro de uma vez de maneira errada, sabe? O tempo vai chegar. A gente descobriu isso porque meu pai, ele deixou de pagar por um período e aí a gente, então tem que pagar a desse mês mais a retroativo. E aí ia pagando, mas não adiantou. Não adiantou porque ele era Só autônomo. quando a pessoa ela é empresária e tem provas para isso. Aí dá certo. Ó, consigo provar, dá certinho. Do contrário, não. Entendi. Então, essa aposentadoria, também concluindo, ela é proporcional no valor à quantidade de contribuição. Excelente. Essa pergunta de valor de aposentadoria, qual é o meu valor de benefício? Darley trouxe no início algo muito importante. No passado, nós aposentávamos no escuro. A gente aposentava como? Chegava na hora do INSS... Descobre lá no... Descobre lá na hora. Hoje em dia, nós temos tecnologia para isso. O planejamento previdenciário, ele é simples. O próprio site do INSS, para quem está nos acompanhando, olha, eu não tenho acesso a um advogado, como é que eu faço? Dentro do próprio aplicativo do INSS, chama meuinss.com, já tem um simular aposentadoria, tem alguns salários ali. A pessoa já tem uma ideia de com quanto ela vai se aposentar. Mas se quiser fazer algo mais profundo, que é o planejamento previdenciário, aquilo que eu sempre indico para quem chega até o escritório, vai saber exatamente a data da aposentadoria e o valor do salário.
E não é como se pensava antigamente. Os últimos 36 meses, meus últimos 2 anos, os últimos 10 anos, o meu salário atual. Às vezes a pessoa chega no escritório assim, doutor, eu estou ganhando 7 mil, minha aposentadoria vai ser 7 mil? Como é feito esse cálculo? Contabiliza todos os salários desde julho de 1994 até a data de hoje. De julho de 94 para cá, tudo entra para a base de cálculo. O que a pessoa recebeu antes de 94 não entra para a base de cálculo de salário. Era um tema da revisão da vida toda, que foi julgada improcedente agora, né? Então, julga-se de 94 até esse momento e a base é uma equação de todas as contribuições. Dividido pelo número de meses. Aritmética simples. O tanto que eu paguei para o INSS dividido pelo número de meses. Nesses casos, é o 100% do salário, que a gente chama de salário de benefício. Em cima disso, aplica-se um fator previdenciário, que é o quê? Um redutor de salário. Já viu o pessoal falando assim? Nossa, aposentei com 70%, aposentei com 80%. Por quê? Aplica-se ainda, em cima desse valor, um fator dizendo, olha, pastor, o senhor aposentou agora, mas aposentou muito menino, né? Tem mais tempo aí para poder tá de vida, né? Então, de expectativa de vida, expectativa de sobrevida. Então, nós não vamos te pagar todo o seu 100%, porque você está muito jovem ainda, né? Vamos assim dizer. Então, o INSS tem esse redutor de salário que é aplicado há bastante tempo no salário do aposentado, tá certo? Muito bem, perguntas, dúvidas, questionamento. Quer fazer a sua pergunta? Gente, é consultoria ao vivo, gratuito para você. 983150249, nós queremos te ouvir, saber de você. Nós vamos fazer aquela pausa para o nosso intervalo e já voltamos, contando com a sua participação também. Vamos entender melhor sobre planejamento. Vamos ouvir de quem está trabalhando para ter uma aposentadoria mais segura. Esperamos você até já. E aí, minha gente, quais são os planos para a aposentadoria? Não tinha pensado nisso até hoje? É bom pensar. Nós já estávamos ouvindo aqui o Dr. Denis, né? Tem alguma coisa que a gente precisa pelo menos saber para decidir. Verdade, hein? Pastor Aleixo está recebendo alguém ali que vai nos ajudar nesse processo, nesse planejamento futuro aí para aposentadoria, independente da idade, viu? Pastor Aleixo. Eu estou aqui para entrevistar alguém que nada mais nada menos tem a incumbência de gerir todo esse sistema aqui, ó. E nós estamos falando de uma empresa que não tem fins lucrativos, né? Aqui não é aquilo que a gente vai vendendo, né, pastor? E vai entrando dinheiro. Aqui tem que ser preciso. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Prazer, pastor Aleixo, estar com vocês aqui, com os nossos telespectadores, com nossos amigos, nossos amigos que têm apoiado, acompanhado a Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor, eu sei que você faz seu planejamento financeiro para o futuro. E começou assim, pode contar um pouquinho como é que é esse seu desenvolvimento? O que te fez pensar nisso e quais foram os primeiros passos? Fiz 25 perguntas. 25 perguntas? Nossa, vamos tentar resumir então aqui para poupar tempo aqui, né? O nosso aqui é poupar, né? Exatamente. Mas sabe, pastor, uma vez eu ouvi alguém falar o seguinte, assim, que quem não planeja o futuro já está planejando o fracasso. Então, a partir dessa máxima, eu confesso que eu já devo ter pelo menos uns 20 anos de planejamento. Quando eu falo planejamento, é tudo planejado para o próximo ano e também tudo anotado. Se você perguntar para mim, Josias, quanto é que você gastou de supermercado no ano de 2015? Com um tempinho, eu vou lá no meu computador, nas minhas planilhas, eu vou poder te falar, né? Então, esse planejamento deve fazer parte da nossa rotina. Porque quando você não sabe onde está indo os seus recursos, você não tem como se planejar para um ano, 2 anos, 5 anos. Não adianta nem ganhar mais se você não sabe como gastar. E é interessante, a gente tem acompanhado, a gente que trabalha na liderança da instituição e de outras organizações, as pessoas às vezes ganham a mesma coisa. Dois colaboradores ganham o mesmo salário, muito parecido. A gente vê como um tem um estilo de vida diferente do outro e como as pessoas conseguem guardar mais recursos, ter a sua reserva de emergência, Ou seja, e o outro tudo não começa com a consegue. disciplina. Exatamente, é a disciplina. Se você fosse dizer para alguém assim, então, eu entendendo, tentando sintetizar a sua fala, você vai fazer um planejamento, antes de pensar o futuro, você tem que planejar o seu dia, então. Lógico, você tem que saber onde está indo os seus recursos, o que você ganha, qual é o seu mínimo de despesa para você manter ali a sua dignidade, obviamente, da sua família, enfim, né? E aí, a partir desse levantamento, você fazer os planos. Será que eu preciso cortar alguma coisa dessas minhas despesas aqui?
O que aqui é supérfluo? Você quer dizer meio um jargão, corte o supérfluo. Será que existe supérfluo? Mas existe, olha, eu vou te contar assim rapidinho aqui. Faz o quê? Menos de um mês, olha, um pouquinho mais de um mês. Um amigo, jovem, solteiro, ele veio me perguntar pedir alguns conselhos também nesse sentido, porque estava com dificuldade, estava com cartão de crédito atrasado, dívida em banco. E aí eu digo, olha, quer ajuda? Me abra tudo que você tem, e você tem de dívida e de compromissos. E estava lá na listinha dele de despesas não supérfluas, aula de tênis. Vai levar o tênis a sério, assim. Quem? Seu amigo então, é o Guga? Exatamente. Ele sonhava ser o futuro Guga, né? Então, são coisas assim que levam muitas das pessoas ao fracasso financeiro, de planejamento financeiro. Legal. A gente fala de aposentadoria, a gente falou aqui, a gente pensou na aposentadoria que é praticamente automática. Você foi lá, tem um emprego, você vai contribuir com o INSS. A pública, né? A pública, né? A pública. Mas ele também falou que ela não vai ser, tem os seus fatores que vão reduzir. Então, esse planejamento envolve a sua própria renda, como você construiu isso aí, né? Com certeza. O doutor Denis foi muito sábio ao dizer que realmente nós temos que tomar cuidado com essa questão, né, da previdência pública, né, do famoso INSS, enfim, né? Lógico que ele é uma segurança para nós, como trabalhadores, sim, com certeza. Mas o ideal é você pensar lá na frente, né? O que a gente chama de planejamento de longo prazo. Tudo que passa de 5 anos, para mim, é longo prazo. Né? Então, você tem uma idade, sei lá, de 30 anos, você pensa, olha, eu gostaria de ter uma certa qualidade de vida depois dos 65, já ter condições de parar, curtir os filhos, os netos, talvez, já. Então, o que eu vou precisar de renda a partir dos 65? Será que o INSS vai ser suficiente? Eu não teria que ter outras rendas, que a gente chama de rendas passivas, ou investimento, né, ou um plano privado de aposentadoria que hoje existem aí, né, os PGBLs, VGBLs da vida. Eu não vou entrar agora aqui em detalhes, que não vai dar tempo de nós explicar a parte técnica disso, né, mas aí seria importante, inclusive até no planejamento tributário da pessoa, né, você ter um plano de aposentadoria, você consegue também até fazer ali alguns abatimentos, reduzir um pouco da carga tributária, enfim, são detalhes que ajudam a gente, não apenas no futuro, mas também no presente. Então, é importante, sim, você pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Esse nosso guia aí que nós temos vir aqui na sua bancada aqui, né, toca aqui, rapidamente no assunto também. Impressionante como a palavra de Deus é perfeita. Exatamente, né? Aquele planejamento. Vai construir uma casa, você tem que planejar, né? É o que fala a palavra de Deus. Vai ter com a formiga o preguiçoso, é porque a formiga é previdente. Ela se prepara o verão inteiro para o inverno, o verão inteiro para o inverno. E está falando exatamente de previdência, né? Exatamente. Eu vou fazer a pergunta de milhões agora. Uau! Tá, eu tô aqui, eu consegui fazer minha planilhazinha, cortei algumas coisas. Quem está se aproximando da classe média gasta muito com serviços, né? É cortar cabelo do cachorro, é muito, alguma coisa você tem que fazer, né? Eu fiz isso em casa, falei assim, nossa, quantas coisas a gente paga para alguém fazer? Se você, 2 ou 3 serviços, já dava um passeio no final do ano. Fiz esse planejamento, eu vi, sobrou tanto, eu quero agora investir. Qual é o caminho? Porque o clássico vou comprar um imóvel, E tem propostas, né? Qual é aquela segura que você indicaria? Seguro, bem, a palavra certa é essa aí, né? Um investimento seguro. Hoje existem promessas aí, gente, é complicado até nós falarmos aqui, né? Mas quantas histórias a gente tem ouvido de pessoas que têm perdido, se não tudo, uma boa parte das suas reservas. Perderam tudo querendo muito. Né, exatamente, querendo muito, e com as famosas pirâmides financeiras e outras coisas mais. Mas existem sim, né, investimentos seguros. Você pode tem a chamada renda fixa, né, que são aí os CDBs que os bancos oferecem, planos de investimento, fundos de investimento com bancos consolidados. Existe também, né, aqueles investimentos que existe o chamado fundo garantidor, que é até R$250 mil em cada banco por CPF, você tem ali, mesmo que o banco ele vá à bancarrota, ele quebre, você tem a garantia desse fundo que você não vai perder o seu recurso. Então, são investimentos que você pode fazer a curto prazo, tem ali, né, alguns papéis que têm rentabilidade, liquidez, né, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos, até diários, lógico, quanto maior né, o tempo que você deixa no banco, você tem a chance de ter uma taxa melhor de retorno, certo?
E mesmo na renda variável, se você for alguém que está pensando mais a longo prazo, de um recurso que você não precisa para um investimento agora a curto prazo, você pode investir aí em empresas, se tornar, entre aspas, sócios de empresas. Mercado de ações. Exato, mercado de ações, né, que são empresas consolidadas, empresas sérias, empresas que te pagam dividendos sobre, né, o lucro das operações. Então, lógico, isso não é assim, não é aqui em poucos minutos que a gente vai conseguir dar uma aula de você se tornar um investidor do mercado financeiro. Mas existem sim maneiras de você buscar conhecimento. Hoje a internet abre um leque enorme, existem bons livros, bons artigos sobre isso. Então, a pessoa assim, que consegue fazer a sua reserva de emergência. Quando se fala que reserva de emergência, nós temos que pensar reserva de emergência e reserva para o futuro. Emergência é o seguinte, você tem que ter ali, os especialistas falam aí entre 3 a 6 meses da sua despesa mensal. Então, por exemplo, se você tem uma despesa mensal que você precisa, né, de R$2.000 por mês, por exemplo, para sobreviver, um exemplo, você teria que ter entre 6 a 12 mil reais de uma reserva de emergência. Para você não torrar o patrimônio com um evento. Exatamente, e essa reserva de emergência deve ser mais líquida. O que é mais líquida? Você não investir para daqui a 5 anos. Vai que você precisa dela daqui a 3 meses. Tem que estar à sua mão. Exatamente. Agora existe a reserva para o futuro, né? Você fez a reserva de emergência, agora pensa no futuro. Você pode entrar daí num plano de previdência privada, você pode comprar um papel, mesmo o Tesouro do Governo. O governo é um pagador, né? O Tesouro Nacional, ele é um pagador de juros para as pessoas que emprestam para, né, o Brasil, né? E é um dos investimentos menos arriscados que tem. Porque, mais seguros que você pode fazer. Porque tem que ser uma hecatombe, né? Exatamente, um país quebrar-se ao ponto de não pagar os seus papéis, ali, as suas dívidas, né, com, né, o poupador. Então, existem sim maneiras de você fazer isso. E é importante você pensar para a segurança sua, dos seus filhos, de alguma questão de saúde, enfim. É importante, a gente sabe hoje, infelizmente, o Brasil, existem poucos poupadores. Proporcionalmente aí... Não é cultural, exatamente. Gente, muito imediatista. Há uma estatística que diz que em torno apenas de 20% dos brasileiros têm reservas. Né? Infelizmente, isso é muito pouco. O americano, 80%. Né? Pela questão cultural, enfim. Mas é um desafio que nós temos que crescer como país, como sociedade. Esse pensamento é interessante, né, falando... Porque, biblicamente, a Bíblia nos estimula a fazer isso. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.000. Há uma... E interessante, né? Se sobrou R$5, comece com esses R$5, né? Comece com os R$10. A gente pode ficar aqui o resto da tarde, né? Mas a gente já vai marcar um momento aqui para a gente passar o tempo todo falando de planejamento financeiro. Josias, muito obrigado, viu? De você estar aqui conosco. Pastor Alex, pela oportunidade. Obrigado por orientar. A gente tem mais que saber, mas eu quero te dar um recado aqui. E esse é mais que de milhões. Eu falei que a palavra de Deus, ela é ampla. Eu vou começar falando para você uma coisa muito, muito importante. O texto diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já ouviu esse texto? O grande erro é pensar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria espiritual. Não é. É o princípio de toda sabedoria. Absolutamente. Eu estou aqui na 4? Isso. A gente fala de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o princípio de sabedoria completa. Por isso ela vai falar de saúde, ela vai falar de finanças, ela vai falar de educação de filhos, vai falar de saúde psíquica e mental. Isso aqui, como que a gente pode ter certeza que eu vou ter uma educação financeira e essa educação financeira está baseada numa base infalível? Vai ter com a formiga ou preguiçoso é mais do que uma frasezinha para ser colocada num pano de prato. Quando você lê o texto inteiro, ele está dizendo princípios previdenciários completos que muitas pessoas só foram descobrir depois. Sim, fala de como a gente cuida e cuida da família, imaginando, planejando e tendo objetivos com isso, como pensar em gastar o dinheiro, quais são as coisas que nós somos orientados a de fato colocar energia. Isso e muito mais. Essa revista foi preparada por quem entende e muito do assunto e que se você não estivesse aqui falando com a gente, fosse adquirir esse material de outra forma, eu tenho certeza que seria muito caro. Como você está vendo por aí, nos anúncios da internet, quem está te ensinando a lidar com dinheiro está cobrando por isso. Fale com a gente, que essa revista chegue até você
de maneira gratuita. Os Anjos da Esperança pagaram por ela para que sua vida seja beneficiada. Liga para a gente que nós vamos ter a alegria de te atender e enviar, que em tempo ela chega na sua casa, e tenho certeza que você pode mandar para a gente o recado aí, olha, gostei, está fazendo enorme diferença na minha vida. Fala com a gente, fale rápido. Muito bom, chegou o nosso momento de interações. Você que está participando com a gente, nosso programa é ao vivo. Deixa eu ver a hora aqui, ó. Agora são 3h15. Estamos aqui para trazer para você algumas... Nós não, né? Quem vai trazer resposta aí às suas dúvidas previdenciárias é o Dr. Denis, que está nos ajudando com esse assunto hoje aqui também. Então vamos já com as primeiras interações, chegando aqui no nosso telão. A Silvia Estela. Boa tarde, tenho 56 anos e 27 trabalhado. Meu último emprego foi em 2019, não paguei mais INSS. Como regularizar? Faltam 3 anos? Posso pagar de uma vez? A gente estava conversando, né? Excelente pergunta, só que o caso da Silvia, ela tem uma... Olha só, não é por tempo, não é por idade, tá vendo que ela já tem 27 anos trabalhado? Antes da reforma da Previdência, ela aposentaria com 30 anos de contribuição, lembra? Faltavam 3 anos. Pertinho. Pertinho. Ela tem um pedágio aí, que vai ser o pedágio 100% que tem que ser analisado. O caso da Silvia é o caso clássico do planejamento previdenciário. Que ela tem que se planejar, ela tem que fazer um cálculo utilizando o próprio site do INSS ou também um profissional. Porém, nesse caso dela aqui, esse período que ela está, o que eu digo para ela agora, não pague de uma vez. Faça o planejamento. Se ela for empresária, que a gente não tem os dados aqui, se ela for empresária, como eu disse, ela contribuiu com o imposto de renda como empresária, ela tem as provas, ela pode sim ir lá e vai e paga, mas tem que fazer um planejamento primeiro, porque ela tem tudo para aposentar até antes do 62, viu? Olha só. Legal, muito bom. Bom, mas essa só foi uma das perguntas que você aí de casa mandou pra gente. Nós vamos pro intervalo, ainda teremos um momento só seu. Suas perguntinhas aqui no telão e você com a gente até o final desse programa de hoje, que pode ser decisivo para sua vida. O que você vai fazer para o seu tempo de aposentadoria? Fica com a gente. Amores, de volta no nosso Entre Família, hoje falando sobre planejamento para a aposentadoria, planejamento para a vida. A gente está vivendo mais, né? Então precisa pensar qualidade de vida. A gente pensa, mas nesse Brasil, com todas as dificuldades econômicas, todos os desafios, mas a gente precisa, de alguma maneira, ser inteligente e pôr em prática algo que seja viável para a gente também não ficar esperando pelo acaso, né? Então, o que é da nossa responsabilidade? Então, vem com a gente, tem interação sua aí de casa, sua pergunta vai sendo respondida ao longo do programa, porque essa é a nossa ideia, atender aquilo que você quer saber para a sua vida prática, não é, Abinal? É verdade, com certeza. Tem interações no telão, tem interações aqui no YouTube, muita gente participando, coisa boa demais, hein? Abraço para você que está no YouTube, acompanhando a gente, né? Seja pela TV, no YouTube, seja pelo seu tablet, celular, enfim. Obrigado, tá? Já que você Pode tá mandar falando aqui as disso, interações também. Mas já que você está falando do pessoal que está por ali, mandando abraço, um beijo, um abraço para todas as meninas com quem estive nesse final de semana em Porto Velho, Rondônia, um abraço. Tantas mulheres que fizeram um esforço de vir de longe, muitas horas, até chegar ali, a capital. Um beijo para vocês, foi muito, muito especial estarmos aí. Fiquei menos de 24 horas em Porto Velho, já voltei, mas com saudades. Beijo! Legal, tá aí, ó. Quem trouxe aqui a participação para a gente, direto de Belo Horizonte, Regina Maria. Ela diz, boa tarde, Regina. Tenho Boa tarde. Comorbidades, fibromialgia, tremores nas mãos e prótese no joelho. E quero saber se tenho direito à aposentadoria por invalidez. Sou MEI e contribuo todo mês. Perfeito. Regina, boa tarde, tá? O que é o MEI, para quem está nos acompanhando? É um microempreendedor individual, então ela paga o INSS todos os meses ali. Se a incapacidade, né, o ter direito à aposentadoria por invalidez é o quê? É quando a pessoa perde a capacidade de trabalho. A aposentadoria por invalidez é isso. Às vezes as pessoas ligam para a gente no escritório e falam, doutor, eu tenho o CID-H tal, eu tenho o CID-M. O que é relevante para a aposentadoria por invalidez? Se a pessoa tem ou não capacidade de trabalho. Se todas essas doenças que a Regina nos trouxe causarem a ela a incapacidade para o trabalho, de acordo com a profissão, porque é totalmente diferente. Um pedreiro trabalhando e nós que estamos sentados aqui trabalhando. Então, uma doença para um pedreiro tem uma certa relação com o trabalho e com a gente tem outra relação com o trabalho. Se para o trabalho da Regina todas essas doenças a incapacitam para trabalhar, ela tem direito sim à aposentadoria por invalidez. Então tem que considerar a aposentadoria por invalidez relativa à profissão. Exatamente. Nem todas as pessoas, por terem uma doença, conseguem ou não desempenhar a mesma função. Porque nós estamos no mesmo mar, mas os barcos são diferentes.
Até dentro disso, só cortando aqui a próxima pergunta, uma que veio pelo YouTube do Gabriel, deixa eu ver se é, acho que é, diz o seguinte, que o marido vai fazer 65 anos, e em outubro faz 65 anos, está perto já de se aposentar, mas está com câncer de próstata, pelo que entendi aqui. E aí quer saber se tem direito a um auxílio-doença ou algo do tipo. Se ele estiver pagando o INSS, se a pessoa estiver pagando o INSS, ela tem direito, sim, a requerer se o médico entregou esse laudo, ó, dizendo, a partir dessa data você perdeu a capacidade de trabalho, deve ser aposentado. A partir dessa data você deve receber um auxílio-doença para tratamento. Vai ser de acordo com essa realidade da capacidade ou não de trabalho. Certo. Douglas Gonçalves, olá, boa tarde, doutor Denis. Aí, o doutor Denis acabou de sentar aqui e já recebe um boa tarde na nossa frente. Quando a pessoa se encontra no estado incapaz de saúde ou algo assim do tipo, e a médica faz o laudo, mas o perito não aprova, o que fazer nesse caso? Olha, Douglas, excelente pergunta, viu? Essa pergunta é do dia a dia, realmente. Quando a pessoa está incapacitada, o seu médico disse que estava capacitada, porém ela tem que passar por uma perícia obrigatória pelo INSS. Ela vai passar por essa perícia e o médico do INSS diz, olha, você não está incapacitado não, você pode trabalhar. Ela deve recorrer, primeiramente, a um processo administrativo, a um recurso dentro do INSS, caso ela queira, tá? Então ela recorrendo para o próprio INSS dizendo que o perito do INSS, ele não entendeu bem a sua situação. Ou ela pode recorrer diretamente à justiça através do juizado especial, em alguns casos, que é um processo bem rápido, ou até mesmo do juizado comum, se tiver um juizado especial muito longe da casa dela. Na prática, tem que entrar na justiça, tem que distribuir esse processo, que é assim que o nosso povo entende, tá? Tem que requerer esse processo judicialmente. Aí ela vai passar pelo perito do juiz. Aí é o médico que o juiz confia que ele tem um grau de imparcialidade, porque nós temos, assim, por mais que o médico do INSS ele deva ser imparcial, mas ele trabalha para o INSS, entende? O médico do juiz não, ele tem que ser e de fato ele é imparcial, na maioria das vezes, tá? Muito bem, então vamos agora aos mitos e verdades, já nesse mar de dúvidas que muitos de nós têm a respeito desse tempo para a aposentadoria ou de como se aposentar. Mitos e verdades, doutor, nós vamos jogar mitos ou verdades na tela e então esperamos a sua voz de autoridade. Mito, a plaquinha, né? verdade, Tem a plaquinha também. E aí levanta a plaquinha, doutor. Não é preciso pagar o INSS para ter direito ao auxílio doença, mito ou verdade? Pergunta legal, olha. Essa pergunta é mito. Tá certo? E por que é mito, gente? O INSS ele é um seguro. E eu sempre explico isso, as pessoas compreendem de uma maneira clássica. Eu tenho 10 anos que eu tenho o meu carro segurado e tá direitinho. Eu falo só, eu nunca dei um arranhão no meu carro, nunca precisei de um seguro. Eu vou parar de pagar o meu seguro de carro, certo? Passa um ano depois, 2 anos depois, o que acontece? Eu bati o carro. Aí eu chego para a seguradora e falo, olha, eu quero pedir aqui que vocês consertem o meu carro, né? Aí a seguradora fala, claro, você paga há quanto tempo? Não, já faz 1 ano, 2 anos que eu não pago. Na maioria das vezes a seguradora não vai arrumar o carro. Ou então eu nunca paguei seguro. Eu bati o carro, chego na seguradora e falo, eu quero colocar meu carro no seguro a partir de agora. A pessoa, tudo bem, vamos fazer o seguro. Inclusive ele está com um amassado ali que eu preciso que vocês consertem. Então não tem jeito. O INSS é um seguro, então para receber benefício do INSS de auxílio-doença, tem que estar pagando o INSS. Muito bom. Mais uma. Só quem trabalha de carteira assinada pode receber o auxílio-doença? É isso? Mito ou verdade? Mito ou verdade? De novo, outro mito, né? Porque nós respondemos um caso agora, do MEI, microempreendedor individual. A pessoa, ela paga o MEI, ela tem direito a receber o auxílio-doença caso esteja incapaz para o seu trabalho temporariamente. Auxílio-doença é isso. Estou incapaz para o meu trabalho temporariamente. Fiz uma cirurgia eletiva, tropecei, recebe um auxílio-doença sedentário muitas vezes. E também quem é contribuinte individual. Muitos brasileiros pagam aquele carnezinho laranja, não tem carteira assinada. Muitos brasileiros são trabalhadores avulso, né? Trabalha muitas vezes embarcado ou trabalha na estiva, no porto, uma realidade como essa. Então não são trabalhadores de carteira assinada muitas vezes. Eles são contribuintes individuais, eles são microempreendedores, tem uma série de coisas, né? Que dá direito ao benefício de auxílio-doença desde que esteja pagando o INSS. Então, deixando bem firme que não é o vínculo que você tem com um empregador, é o vínculo que você tem com o Estado. Exatamente, com a autarquia. Com aquele que vai te pagar, de fato. Perfeito, ele que vai te pagar.
Mais uma. Quem está recebendo auxílio-doença não pode trabalhar. Mito ou verdade? Olha, essa é verdade, tá? Quem recebe auxílio-doença não pode trabalhar. E as pessoas nos perguntam isso, viu? A pessoa está recebendo auxílio-doença e fala, nossa, mas eu estou me sentindo tão bem. Eu já vou fazer um biquinho aqui, aí contribui com o CNIS esse bico e a pessoa tem que devolver esse dinheiro para o INSS, tá? Então, quem recebe auxílio-doença não pode estar trabalhando. É um período que a pessoa está se tratando, gente. Quem está recebendo benefício de auxílio-doença é para cuidar da sua saúde. Quando melhorar, volta para o mercado de trabalho de novo, tá? A gente é muito brasileiro, né? Essa pergunta foi assim, do nível... Esse vídeo foi de uma brasilidade gigantesca. O valor do auxílio-doença é igual ao último salário do segurado. Olha isso, ó. E aí? E aí? Mito ou verdade? Mito, né? Não é o último salário que define. Vai para a mesma realidade da aposentadoria. Todos os salários desde julho de 1994 até agora. Por que 1994? Porque é o Plano Real. No início do Plano Real, até hoje, tudo que você recebeu, você fala, Denis, eu comecei de estagiário, meu salário era tão baixo, eu fiquei 2 anos, fui galgando o mercado de trabalho, hoje eu tenho um salário até alto, né? E tá tudo bem, só que não é o meu último salário. Todos esses salários pequenos, eles entram para a base de cálculo. Por isso que tem gente que sai em auxílio-doença e fala, nossa, meu Deus, eu ganhava 5 mil e agora eu tô ganhando 3 mil, tá? Por conta disso. Além de o salário, lembra que nós falamos do 100%, que pega aquela aritmética simples? Todos os salários divididos pelo número de meses trabalhados. No auxílio-doença, paga-se 91% do seu salário de benefício. Então, você já está perdendo 9%, mas de todo o período da base de cálculo. E isso leva em conta, esse cálculo é feito com base no salário mínimo daquela época, Daquela né? época, ele vem se atualizando, tá? Ele vem se atualizando. Maravilha. Por isso que é depois do real. Por isso que é depois do real. E essa é aquilo que o INSS utilizou para não mudar o pagamento das pessoas, para não entrar na base de cálculo. Fala, fica difícil de calcular. Quando fixou uma moeda nacional. Foi para frente. Uma perguntinha chegando pra gente, agora já nem é mito e verdade, queremos a sua resposta. Como fazer um planejamento quando a aposentadoria é por invalidez? Vamos lá então. Olha, a pessoa está aposentada por invalidez. Então, essa pessoa que está aposentada por invalidez, para você fazer um planejamento de aposentadoria para ela, é só se ela receber novamente a capacidade de trabalho, entende? Se eu me aposentei por invalidez, gente, mamãe é aposentada por invalidez, sabia? Minha mãe teve um derrame com 38 anos e aposentou por invalidez. Então, minha mãe tem uma sequela grave, ela não tem nenhum movimento do lado esquerdo e ela é cega do lado esquerdo. Então, não tem como eu planejar uma aposentadoria para ela, não é isso? Porque ela perdeu a capacidade de trabalho. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser suspendida, ela pode ser cancelada se, por exemplo, a mamãe recuperasse a qualidade de trabalho dela de novo, a capacidade de trabalho. Aí eu faria um planejamento. Mas vamos colocar que ela não recuperou. E boa parte dos brasileiros, quando estão aposentados por invalidez, dificilmente eles vão recuperar. Recuperei. Aí sim, pedi alta do INSS, estou bom para trabalhar. Você não está mais aposentado. Aí eu consigo fazer um planejamento. Para quem está aposentado por invalidez, não existe planejamento previdenciário. É cuidar da saúde mesmo, tocar a vida dali para frente, porque nós não falamos mais de planejamento de dinheiro, entrada não, porque a pessoa já tem algo que ela já está recebendo. A não ser que ela recupere a sua capacidade de trabalho. Chega para o INSS e pode isso, viu? Se a pessoa recuperou a capacidade de trabalho, ela chega para o INSS e fala, INSS, eu estou bem, já estou me sentindo ótima, eu quero voltar para o mercado. Aí sim a gente planeja a aposentadoria dela, tá certo? Legal. Muito bem, gente. Mas olha, vem cá comigo que eu quero te lembrar de uma semana muito especial que está vindo aí pela frente, que é planejamento para a vida também. Estamos falando de aposentadoria, planejar os dias futuros, mas o que adianta aposentado se a sua saúde mental está mal? Piora tudo na vida. Então é desde agora que a gente também precisa investir em ter boa saúde mental. Para isso, vem aí uma semana toda especial, mas vai ser sim transformadora para quem sentar todos os dias com atenção, com intenção de aprender e decididamente mudar o que precisa mudar na vida. A partir do dia 24, nós teremos a Semana Especial Mente Feliz, com a apresentação da doutora Rosana Alves, também em conjunto com o doutor César Vasconcelos de Souza. Ela, neurocientista, ele, psiquiatra. Vai ser simplesmente incrível. Você precisa se programar para estar com a gente
todas as noites, a partir das 20 horas, a partir das 8 da noite, de 24 a 28 de junho. E eu quero chamar, inclusive, um VT para chamar a tua atenção para esse tempo especial que deve estar na sua agenda, pensando em como você vai lidar com seus desafios. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos intrusivos e muitas outras questões que nos abalam emocionalmente. De 24 a 28 de junho, roda VT. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Marcado, não vai esquecer, 24 a 28 de junho, às 8 da noite, a gente espera você aqui na telinha da Novo Tempo e guarda isso com você. Será a semana decisiva. Nós estamos no enfrentamento contra a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o que for que tire de você a alegria de viver, a Novo Tempo está junto para levar você a viver melhor e mais feliz. Mente Feliz, de 24 a 28, está feito convite para você. Perfeito, minha gente. É isso. Enquanto você vai bebendo aquela aguinha, a gente faz um intervalo rapidinho e daqui a pouco estamos de volta continuando com esse assunto bom demais por aqui no Entre Família. Vem pra cá, meus amores, o seu Entre Família no ar ainda, já caminhando para a reta final, mas tempo de você aproveitar, tem muita coisa boa ainda. Tem interações, esse é o seu momento, chegou o seu espaço de aparecer aqui na tela, hein? Com a sua pergunta, com as suas participações aí também, do que tem dado certo para você no plano previdenciário, compartilhando com a gente. Vamos lá, vamos correr pro telão? Vamos lá para as participações? Jennifer Santos, como funciona a aposentadoria para servidor público, doutor Denis? Perfeito. Aposentadoria do servidor público, ele tem dois modos, tá? Ele pode ser seletista, que é o servidor público que ele é contratado com o regime CLT. Tem muito servidor que é assim. Então, ele vai aposentar de acordo com a regra geral de INSS. Ou ele pode ser contratado com um regime próprio de aposentadoria. Quando é regime próprio, a própria instituição pública vai direcionar como vai funcionar essa aposentadoria. Vai aposentar aqui com 50 anos, com 55, agora em São Paulo e outros estados também, aumenta a alíquota de contribuição, isso tudo é de acordo com o seu regime, tá? E quando esse regime não tem nada escrito? Olha, a minha prefeitura, eu fui contratado no regime próprio, ela não tem legislação para isso. Aplica-se, quando não se tem regime próprio legislado pelos responsáveis, aplica-se o regime do INSS, tá certo? Mas boa parte das instituições já tem seu próprio regime de aposentadoria. Prefeitura, Estado e diversas outras. Me surgiu uma dúvida que acho que seja rápida. Quem já é aposentado, mas quer continuar trabalhando, é possível, perde o direito ou não? Sim, se é aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, a pessoa pode sim continuar trabalhando, tá? Quando que a pessoa não pode continuar trabalhando? Quando é aposentadoria por invalidez. Esse daí ela não pode continuar. O restante pode tudo continuar. Lembre-se que não tem direito a mais nada do INSS. O aposentado que continua trabalhando, muitas vezes para compor renda, porque aposentou com um valor de 3 mil e a renda da família era 7, 8, né? Tem um bom salário. Se a pessoa aposenta e sai do trabalho, vai ter só aquela renda de INSS. O teto do INSS não vai passar de 7 mil e poucos esse ano, tá certo? Não tem uma realidade a pessoa ganhar 8, 9 do INSS. Por mais que ela ganhe 15, 20, 30, vai aposentar com teto de INSS. Se ela aposentou, ela não tem direito a mais nenhum benefício do INSS. Nem contribui mais, não tem mais contribuição. Contribui, a contribuição ela é obrigatória. Por quê? Né? Eu ia dizer, pra quê? Pra quê? É uma contribuição obrigatória no Brasil. Não dá direito, mas você contribui para outra geração que está começando, tá certo? Verdade. Esse é o princípio de ajuda mútua. Pensar nos outros. Nos outros. Malu Perim mandou aqui uma pergunta. Contribuir para o INSS por 10 anos. Hoje eu tenho 59 anos e faz uns 10 anos que não pago. Mas trabalhei anos na roça. Olha que legal. Tem como eu me aposentar valendo o tempo de serviço na roça? Como faço agora para recorrer? Tenho problema na coluna e câncer, mas nunca fiz cirurgia, radioterapia, nem químio. Faço um tratamento natural. Tá certo. A Malu, ela tem duas perguntas em uma ali, né? O que acontece? Período de roça, ele entra para a base de cálculo do INSS? Sim, se ele foi contribuído como economia familiar.
mora eu, minha esposa, meus filhos. As crianças na roça começam a trabalhar cedo. Se alguém tem algum familiar de sítio, sabe que é isso. 8, 9 anos, 12 anos, as mulheres, os homens já estão ali na labuta. Então, esse período, quando trabalhado de maneira rural, mesmo que não exista contribuição, se bem provado, e o que é se bem provado? Estudava em escola rural, né? A gente tem lá o boletim de escola rural. Quando nasce a criança, pega a certidão de nascimento, profissão do pai e da mãe, lavrador, trabalhadores rurais. Isso aqui é prova para o INSS, tá? Muitas vezes a família também, ela está sindicalizada no sindicato rural, ela está naquele contrato de meeiro. Quem é de roça, que nem a Malu, ela vai entender. Uma pessoa da roça, do campo, ela sabe disso. Tem aquele contrato de meação. Quando é uma economia familiar, tem sim direito a contabilizar esse tempo, até o momento que ela saiu desse período de roça, né, desse período rural. Mas a gente chama de aposentadoria híbrida. Eu pego o tempo que ela tem de contribuição e somo com mais o tempo que ela tem de rural. Ah, Denis, dos 12 aos 20, dos 12 aos 19, esse tempo ele entra. Ele contabiliza como salário mínimo, mas ele contabiliza como tempo. Aí a pessoa precisa de 5, que nem ela precisa de 5 anos, tá certo? Porque ela já tem 62, tem 10 anos de contribuição paga no INSS, falta-lhe 5 anos de contribuição. Eu pego esses 5 anos de roça desde que ela tenha e aposenta. Dá certo. Provar. Procurar um profissional, né? Um advogado especializado, como no seu caso, para tirar todas as dúvidas, porque para muitos de nós leigos não sabe por onde começar. Então fica a sugestão aí para você. É importante dizer, né, que no Brasil você vai pagar imposto de qualquer jeito. Não tem como. Porque você paga no consumo. Então, se você comprou um saco de arroz, você já está contribuindo, pagando para alguma coisa no Estado, né? Não é nada de graça, né? A Silvana Trigoni, boa tarde, boa tarde. Entre no aplicativo do INSS e mostra um simulado de um salário mínimo. Esse valor pode ser maior por ser uma simulação? Na minha pós-graduação, lá em 2018, tem um tempo já isso, né? Uma amiga de sala, ela fez um cálculo sobre isso, uma análise, e isso daí ressaltou na minha mente. 95% de todas as pessoas que contribuem com o INSS têm alguma falha no CNIJ INSS. Isso daí é um dado nosso, tá? Não é nenhum dado estatístico de fora. Mas o que eu vejo no escritório? Muitas vezes o salário está errado, porque a pessoa trabalha numa empresa, essa empresa não deu baixa na carteira, a carteira está em aberta, ou a pessoa ela pagou o INSS, mas pagou, lembra, contribuição do mês errado. Então pode ser, Simone, que tenha alguma falha no seu caso, tá certo? Mas esse simulador do INSS, ele tá para ser o correto, tá? Mas pode ser que exista alguma falha. Eu já vi vários casos que tem falha sim. Legal. E falando em contribuição, deixa eu aproveitar e vir para cá para agradecer você que tem contribuído para os Anjos da Esperança, para que a Novo Tempo continue no ar, levando essa mensagem 24 horas por dia. Um abraço todo especial, nosso carinho vai para você que é aposentado, aposentada. Separa ali aquele dinheirinho para enviar para a gente com todo o sofrimento, né? A gente sabe ali que às vezes tudo muito regradinho, mas separa aquele dinheirinho para poder fazer diferença na vida de outras pessoas através da Novo Tempo. E graças a você, meu amigo, minha amiga, a gente vai conseguir, com a graça de Deus, lançar essa nova revista Esperança Mente Feliz, que vai ajudar a milhares de pessoas a conseguirem, né, lidar um pouco mais com as suas emoções, com os sentimentos, com essas doenças emocionais, mentais que têm afligido tanta gente, né? E a gente está chegando já na reta final, última semana que a gente está com essa campanha. A gente quer chegar ao final dessa semana, começo da semana que vem, já dizendo aqui que conseguimos arrecadar os recursos necessários para enviar essa revista gratuitamente para pelo menos 50 mil famílias, hein? Então, eu posso contar contigo? Posso contar com você? Então tá, hein? Entre em contato com a gente, faça a sua doação se quiser através do Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com, ou os contatos que vão aparecendo aí no seu vídeo também, caso você queira tirar uma dúvida ou outra quanto a se tornar um anjo da esperança também, tá bom? Então, faça a sua parte, vamos juntos levar esperança para mais e mais pessoas através dessa revista Mente Feliz, ok? Vamos lá, mais interações chegando por aqui no nosso telão. Você participando, enviando para cá. Salete Kuhn. Salete, olá, tenho 43 anos e 20 anos de contribuição. Preciso continuar pagando? Me aposento com 4 anos. Ah, tá. Com quantos anos? Me aposento com quantos anos? Ela quer saber. Salete tem tudo para aposentar por idade, sabe? De olhar assim, 20 anos de contribuição
Então, ela tem pouquíssimo tempo do que para pós-reforma, né? Ela já tem um tempo necessário. Por que ela pergunta se ela precisa? Porque ela já sabe que com 15 anos e 62 ela vai se aposentar. Então, na cabeça dela, ela diz, olha, já tenho 5 anos a mais do que o necessário. Mas é importante, lembra que eu falei que o INSS é um seguro? Imagina essa Leti, ela para de pagar o INSS. Por algum motivo ela torceu o pé, por algum motivo ela precisou fazer uma cirurgia, ela precisa de algum tratamento médico. Seria injusto ela não receber um pouco daquilo que ela pagou para o INSS durante 20 anos. Então, Salete, tem que pagar o INSS. Se você não tiver empregada, vai pagando pelo carnezinho. Se você tiver alguma profissão autônoma e tiver um microempreendedor individual, é pagamento, mas o conselho continue pagando o INSS sim, porque a sua aposentadoria, ainda que seja um pouco distante, uma análise por cima, mas a qualidade segurada você não pode perder. Não seria justo você precisar do INSS no momento da sua vida, com 20 anos você não ter acesso a ele. O valor mínimo desse carnê Certo. que deve ser pago? Sempre nós temos uma situação de valor mínimo. Se a pessoa for cadastrada lá naquele CRAS que é feito, o cadastro único, que muitas pessoas têm no Brasil, esse cadastro único, ela vai pagar 5% do INSS, tá certo? 5% do quê? 5% do salário mínimo. Se ela não for cadastrada no CRAS, não for baixa renda, ela pode pagar 11% do salário mínimo. Isso daí para aposentadoria por idade. Mas vamos supor que faltam 5 anos para me aposentar. Está muito próximo, por tempo de contribuição. Eu tenho que pagar pelo menos 20% do salário mínimo de INSS. Pelo menos 20%, tá certo? Muito bem, mais uma participação sua aqui no Entre Família, agora do Anderson. Minha sogra contribuiu por alguns anos, mas deixou o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Hoje ela tem 67 anos e algumas doenças, entre elas fibromialgia. O que ela poderia fazer para conseguir aposentar? Pastor Aleixo deveria escrever um livro de poesia. Boa, Anderson. Ai, tá bom, fica a dica. Piadinhas internas, tá, doutor Denis? Perfeito. Mas pelo começo do programa, acho que você imagina do Já que se trata. entendi. Vamos responder ao Anderson, então, sobre a sogra dele? A poesia a gente vê depois, Anderson. Sua sogra vai aposentar primeiro, pode ficar tranquilo com isso. Ô Anderson, essa sua pergunta ela é tão importante, isso vai ajudar tantas pessoas, porque agora nós falávamos disso antes de começar, eu e o Abinal, isso daí vai abrir a mente de muita gente, tá? O caso de pessoas que começaram a pagar o INSS e pararam, ou então que nunca pagaram, a gente vai sair da aposentadoria do INSS e vai entrar para um benefício, tá? Se for para ela se aposentar, ela tem que ter 62 anos de contribuição, de idade, com 15 anos de pagamento do INSS. Ela já tem mais a idade, então ela precisa de 15, certo? A idade ela já tem, ela tem 67, então ela precisava de 62 apenas, mas ela não tem os 15 anos de INSS pago. Caso ela opte em pagar, ela tem que esperar chegar a 15 anos. Mas tem uma solução, que é o benefício de prestação continuada para idosos, que ganha o nome popular de LOAS. Nesse caso, a sogra do Anderson, se o marido dela ele é aposentado com salário mínimo, mesmo ela que não paga INSS, o marido aposentado com salário mínimo, mora os dois na casa, ela tem direito a receber 1.412 nos dias de hoje de um benefício, tá? Porque a lei entende o seguinte, muitas vezes o homem ele saía, trabalhava, ganhava o dinheiro e a mulher cuidava dos filhos, ela abdicava a vida dela para cuidar das crianças, tá certo? Então, nessa situação, claro, assim, nessa situação dele, provavelmente, ela tem direito a 1.412 se o marido receber um salário mínimo, gente. Isso daí chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, não é aposentadoria, tá? Basta o marido ser aposentado com salário mínimo e ela ter mais do que 65 anos. Ela tem 67, ela já pode pedir se o marido receber salário mínimo. Ajuda muito. Se for o contrário também, se for o homem que tem 65 e a mulher aposentada com salário mínimo, ele também pode requerer esse benefício. E no caso dela ali, se ela tem mais que 15 anos de... Ela falou que ele tem menos anos do que... Menos, né? Então... Joga na tela. Francisca Leandra Lins, está sempre conosco. Um abraço para você, mais uma vez. Boa tarde. Não deixamos de ver o programa. Faz o correto. Continua, Dada, aqui. Continuo. Tenho 46 anos, diz a Francisca. Já trabalho e contribuo há 25 anos. Posso solicitar aposentadoria? Um abraço ao trio que amo. Ai, Francisca, coisa querida. boa. Obrigado, Francisca. Olha o caso da Francisca, né? 25 anos, com 46 anos de idade, trabalha a vida toda, né, gente? Trabalha desde quando pôde começar a trabalhar, nunca mais parou. Tem que fazer um planejamento previdenciário, Francisca. Tem que saber exatamente o seu tempo de contribuição, tem que saber exatamente qual o valor de salário, porque nem sempre, no caso da Francisca, aposentar é o melhor negócio.
Porque pode ser que uma diferença de um ano e meio, ela possa se aposentar melhor, dependendo da escolha que ela faça. É um caso que ela precisa planejar a aposentadoria, porque tem diferenças de 6 meses de alíquota, muitas vezes pagando o INSS, e ela aumenta em muito o salário dela de benefício de aposentado. Nem sempre aposentar primeiro é o melhor caminho. Um planejamento é o caso que a Francisca precisa. Muito bem. Tem mais uma interação que chega para a gente aqui no nosso telão e desde já agradecendo, né? Todo mundo que tem enviado aí as interações para cá, obrigado. E hoje foi, olha, muitas, e tem recorde. muitas aqui no YouTube também, Sim. gente do céu. Ó, José Reis, de Campos Formosos, Bahia. Me aposentei 3 anos e meio depois de 35 anos de contribuição. Tenho como recuperar os valores desses 3 anos? Então, repetindo aqui, né? Se aposentou há 3 anos e meio, com 35 anos Perfeito. de contribuição. Tem como? Ficou claro? Essa é a pergunta que nós conversamos agora, né? Se a pessoa ela aposentou, ela continua trabalhando, todos os dias chegam perguntas como essa. A pessoa que aposentou e continua trabalhando, ela tem direito a recuperar esse período de INSS que ela está pagando? Não, não tem relação nenhuma, tá? Então, quem aposentou e continua trabalhando, ela está ajudando o INSS a pagar a aposentadoria de outras pessoas que vão vir no futuro. Muito bom. Muita coisa, né? É. Mas tremendamente rico o programa. Dr. Denis, obrigado, viu, pela sua contribuição. Sua contribuição fica um trocadilho, é meio óbvio. Mas está aparecendo aqui o Instagram do Dr. Denis, que sempre nos ajuda muito. E ele vai abrir uma caixinha de perguntas Vou abrir uma lá? caixinha só para o Entre Famílias, né? Já está até aberta. Um dia me Legal. disseram que a lei não protege quem dorme, então aproveita Exatamente, e essa frase é isso. linda, né? Isso é para quem estudou direito, né? A lei não socorre aquele que dorme, Ele que exatamente. dorme. Saiba que é uma isso. obrigação civil. Quando a gente fala de aposentadoria, uma coisa fica muito clara para a gente sobre o que Deus nos disse. Eu disse em outros momentos do programa que Deus nos chama a ser previdentes. A previdência está em boa parte da Bíblia. Ela fala de o uso do dinheiro, por exemplo, para cuidar da família. E fala que quem não cuida dos seus é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Provérbios tem muitos textos falando de você se preparar para o momento futuro. Fala do que você deve fazer agora, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala de um Deus que é absoluto na vida. Ele fala, não confie na prata, não confie no ouro, juntai tesouros no céu. E como que isso fica real na cabeça da gente? Eu queria que você pensasse muito seriamente em uma coisa. Deus é soberano. Não existe absolutamente nada que aconteça que não passe pelo poder e pela vontade dele. Mas ele nos responsabilizou. Tem coisas que Deus vai fazer, ele vai dizer para você assim, não tente fazer isso, porque isso sou eu. E tem outras que ele vai falar para você, a sua confiança em mim agora vai aparecer em você fazendo o que eu disse para você fazer. Uma história muito importante que nos dá muitas lições sobre essa presciência de Deus, esse saber antecipado de Deus, está quando ele conversa com Abraão em Gênesis 15. Uma conversa maravilhosa e ela traz muitas lições para a gente. A primeira é quando Deus chega para Abraão e fala, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas se é que podes, será assim a sua posteridade. O que é contar uma estrela? Não é possível olhar para o céu e contar as estrelas por uma razão também muito boa, o céu se mexe. Quando Abraão olhou para o céu e não pôde contar as estrelas, ele não pôde ver o futuro. Ele podia ver o que estava diante dele, e diante dele os números eram contáveis, mas ele não conseguiu perceber o efeito da sua fidelidade. Isso é muito importante. Você consegue contar a quantidade de sementes que está em uma maçã, mas jamais conseguirá dimensionar a quantidade de maçãs que está numa semente. As nossas ações, elas levam a consequências futuras e nós devemos ser previdentes, não apenas financeiramente, mas em todas as atitudes. Todas as atitudes têm que conectar ao futuro. Mas ele diz nessa mesma conversa, em Gênesis 15, fala, Abraão, saiba, a sua descendência será afligida e sofrerá por 400 anos. Muito antes de haver um hebreu lá no Egito, Deus estava dizendo para eles, com anos de antecedência, sobre a escravidão egípcia. Mas eu vou citar um texto conhecido. Quando Jacó e toda a sua família chega para o Egito, quando só José estava lá, o grupo de hebreus eram de 70 pessoas. Mas se você também conhece a história de José, José orientou o faraó a guardar toda aquela abundância de cereais para os anos futuros, que seriam anos de fome. Em nenhum outro lugar do mundo havia comida como havia no Egito.
Quando a gente lê o livro de Êxodo fala que os que saíram do Egito por ocasião do Êxodo foram 400 mil homens a pé. Só os homens de 18 anos para cima estão sendo contados. Então, nós podemos calcular facilmente 2,5 milhões de pessoas ali, contando mulheres e crianças. Qual outro lugar do planeta tinha alimento suficiente para sustentar 2 nações? Os egípcios e 2,5 milhões de hebreus que estavam lá. Olhando para a escravidão do povo de Israel, só por aqueles anos a gente pode pensar, eles poderiam ter pensado, Deus nos esqueceu de nós. Não, Deus estava guardando eles no único lugar onde eles poderiam ser um povo. No único lugar que tinha comida, e lá eles saíram alimentados. Olha para o céu, ele disse, e também ele diz, a sua aflição vai durar 400 anos, mas ele diz mais uma coisa. Porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Ele diz que as nossas ações, elas têm consequências de vários desdobramentos. Ele diz que Ele cuida de nós no presente e no futuro, nos responsabiliza também para fazer exatamente o que Ele disse, mas Ele também disse que tudo o que fazemos para nós mesmos está diretamente conectado às pessoas ao nosso redor. Não existe nenhuma atitude que você possa tomar com Deus, mesmo lá dentro do seu quarto, que não vá afetar alguém. Todas as vezes que você decide uma coisinha, eu vou fazer uma oração a mais nesse dia, alguém vai ser beneficiado por isso. Quando você fala, não vou orar mais, alguém vai ser afetado por isso. Todos os planos de Deus são interconectados e Ele te usa como parte fundamental desse plano. Você quer um conselho? Deixe Deus te usar. Que a história dele no passado te dê alegria no presente e seja esperança para o futuro. Amém. Muito bom. É assim. Vida e Saúde de hoje, coladinho com a gente, vem trazendo as dicas aí para aposentadoria também, viu? Envelhecer com saúde. Olha isso! E amanhã vamos falar sobre missão e serviço. Nós esperamos você às 2h30 da tarde. Até lá. Beijo!